Meus queridos, hoje estamos aqui pra falar de mais um daqueles. Aquele tipo de anime que te jura que tá tentando ser alguma coisa, mas que não consegue não. Pra quem enrolar, né? Hoje a gente vai falar de Pupa. Pô, eu dificilmente peço início de vídeo, mas me segue no Insta que eu posto uns desenhos meus e umas fotos aleatórias por lá e também é legal pra gente ter um contato mais direto. Me segue no Twitter também. Pupa é um anime bem antiguinho até, de 2014, adaptado de um mangá do mesmo nome de Mogi Sayaka e que é um clássico no conceito anime que marcou uma galera por ser extremamente duvidoso. A real que você vai descobrir sobre Pupa, se você pegar pra ver, é que esse negócio tenta muito ser de terror, mas não consegue de jeito nenhum. E é o seguinte, esse anime aqui, diferente dos usuais, tem 12 episódios, mas cada um com 3 minutinhos de duração só, ele é super curtinho. Por isso, vamos falar dele todo de uma só vez e depois a gente troca uma ideia sobre, beleza? Let's go. O anime começa nos apresentando os irmãos Yumi e Utsutsu, sim, esse é o nome dele, e logo de cara a gente vê que o moleque tem umas marcas estranhas no rosto e no braço, mas relaxa que o anime não vai explicar o que elas são e ninguém vai nem comentar sobre. Nesse dia, a Yumi vai embora primeiro e acaba passando por uma gótica com um gato costurado que manda ela ir pra casa antes que as borboletas a encontrem. Daí aparecem de fato várias borboletas vermelhas e a garota, em vez de seguir o conselho, fica toda "Nossa, que legal, borboleta". Mas francamente, danem-se as borboletas, porque na sequência aparece um cachorro que... ok. O Utsutsu encontra a irmã caída no meio do caminho e vai até ela preocupado, mas daí do nada a menina implode e vira um bicho bizonho gigante. Sabe como é, né? Uma segunda-feira típica. Ela manda geral pra vala, menos o irmão, e vai embora. E é quando a gótica de antes aparece, se apresenta como Maria, diz pro Utsutsu que a sua equipe vai limpar a bagunça do lugar e também que ele vai ter que desistir da irmã. Mas ele se recusa e ela diz: "Ah é? Tenta falar com ela lá então". Ele vai até a criatura e a gente ouve os pensamentos da Yumi. Ela tá acordada e ciente do que tá acontecendo, mas simplesmente não consegue frear os seus instintos. O garoto se aproxima dela e diz que não importa o que ela fez, ela ainda é a irmãzinha querida dele. A gente vê em seu interior o sofrimento da Yumi pelo que tá rolando, a culpa pelo que ela fez com o irmão, a confusão diante do que de fato tá acontecendo e o desejo insaciável dela por carne. Resumindo aquela cena lá do Tokyo Ghoul. A equipe da Maria recolhe o corpo do Utsutsu enquanto a mulher alimenta a culpa da menina que sim voltou ao normal de algum jeito, relaxa que o anime também não explica como, mas enfim, alimenta a culpa da menina pelo que ela fez. Acontece que apesar de tudo, o Utsutsu não morreu, ele de alguma forma suportou a abocanhada insana da irmã e é levado pela equipe da Maria pra algum tipo de base macabra pra ser analisado por um grupo de cientistas. Só que ele manda todos eles pra vala. Ele pergunta da irmã pra Maria que do absoluto nada faz um cortezaço no braço dele, mas que se regenera na mesma hora, de um jeito bem nojentinho. Ela diz que ele, tal qual a irmã, também tá infectado com o misterioso vírus Pupa, que esse vírus concede ao infectado o poder de regeneração, mas também atormenta a pessoa com uma fome insaciável, que se ele quiser que a irmã sobreviva sem precisar matar ninguém, ele vai ter que ceder a própria carne de alimento pra garota. E quanto à fome dele por carne humana, não sei, o anime na verdade nem mostra ele lá com muita fome não, vamos só deixar passar assim como todo o resto. Bom, claro que ele aceita ser a refeição diária da irmã, daí a gente tem um episódio inteiro que é literalmente só Yumi comendo a carne dele, o que por si só já é desconfortável pra porra, mas relaxa porque o anime ainda faz questão de piorar isso aí, dando um puta de um tom erótico pra cena. Ai, que coisa boa. E antes da gente seguir com os irmãos, tem outros dois elementos que o anime dá uma ênfase no seu decorrer. O primeiro, como não poderia faltar, é o passado dos nossos protagonistas, no qual nós ficamos sabendo que o pai dos dois batia muito na mãe deles, até que um dia ele se cansou e começou a bater nos filhos no lugar. E foi assim até o dia em que o casal se separou e os dois irmãos foram morar sozinhos numa casa. Sei lá de quem. E esse é o primeiro aprofundamento no passado deles que a gente tem, mas não muito depois nós temos um novo flashback no qual vemos a mãe dos dois, na época que ela ainda estava grávida da Yumi, desesperada pensando em
matar a garota, falando como se o que tinha no seu ventre fosse na verdade um monstro que faria coisas terríveis com o Tsutsu. Ela lembra até hoje que a Yumi nasceu já com todos os dentes e que a menina observava ela de um jeito assustador. É assim, não parece muito não, mas ela enxergava assim. Até o dia em que a mulher perdeu o controle e decidiu matar a garota, mas ela voltou à vida. Tá, eu acho que tem algo de errado mesmo. E a garota também comia pássaro morto. Caralho. Apesar desses poréns, a menina cresceu com um comportamento geral até que bem normal, na verdade. E o Tsutsu com os anos se apegou muito à irmã, questionando um dia por que a mãe deles a maltratava tanto. E nisso a mulher surtou do nada, oxi, e começou a gostar de sentir dor. E a gente descobre que o marido batia nela porque ela pedia. Ok, cada um com seus fetiches mapô na frente dos filhos. Enfim, fora o flashback, a segunda ênfase que o anime dá no meio da história é que quando a Maria ajudou os irmãos naquela hora e levou os dois pra sua base, ela coletou esperma do Tsutsu e óvulos da Yumi pra se engravidar com isso e gerar um bebê monstro incestuoso. Viado, o bagulho é louco. Tô achando que os caras tava certo, o bagulho é sexo mesmo. E sabe como é, né? Sem tempo, irmão. No mesmo episódio que a gente ouve sobre isso, já tem mais tarde ela no santuário grávida pra caralho, falando com um cientista que, depois de fazer uma piadinha, entre aspas, digna de anime, conta que tem alguém atrás dos irmãos. Na hora ela pergunta se é a corporação Imari Ishin e ele diz que é. E o que é essa corporação, nem pergunta, mano. Você já sabe muito bem que o anime não vai explicar. Assim como ele também não explica esse monstrão gigante que aparece preso no santuário dela. Esquece, fi. Agora, voltando nos irmãos, um dia eles estão saindo da escola de boa quando eles se deparam com esse maluco. Ele saca de uma faca, arrasta os dois até um armazém abandonado e basicamente senta o cacete no Tsutsu enquanto a Yumi fica olhando e chorando. Isso até o momento em que ele aproxima a faca do olho do moleque pra arrancar ele fora. Nessa hora, a garota avança e o impede. O cara fica pistola e parte pra cima dela, mas então o Tsutsu avança no maluco estressado e esfaqueia o olho dele. No entanto, na sequência, um grupo misterioso aparece e sequestra os irmãos, levando-os para um lugar misterioso onde a Yumi é acorrentada e vendada numa cadeira e o Tsutsu é levado para um laboratório para ser dissecado pelos malucos que querem estudar o vírus pupa. E olha que bacana, eles aplicam anestesia nele para a cirurgia ser suave, mas por conta do tal vírus a anestesia não funciona, então o meu mano o Tsutsu se fode de branco e vermelho. São as cores da bandeira do Japão. Os cientistas dizem para ele que eles têm boas intenções, que eles vão usar os dados coletados pro bem da humanidade, mas ele não acredita muito não, ainda mais que eles sacam de uma serra elétrica pra fatiar ele, aí é foda, né? Mas bom, enquanto ouve os gritos desesperados de dor do irmão, a Yumi consegue se soltar. Ela mata uma penca de soldado e sai pistolíssima em busca do garoto. Só que ela tá morrendo de fome, então ela começa no caminho a comer a carne dos manos que ela matou. E ela demora tanto comendo e matando mais soldado que no fim o próprio Tsutsu consegue escapar sozinho da sala de cirurgia. De novo, não me pergunta como, o anime não mostra. Enfim, com todos os soldados mortos, os irmãos se encontram de novo. A garota fala: maninho, eu sei que eu matei gente pra caralho, uma penca de candango, praticamente uma genocida, mas você ainda tá do meu lado, né? E ele: é claro que sim, eu nunca te abandonaria, não importa que atos hediondos você cometa, você sempre será a minha irmãzinha. Mentira, ele não responde nada na real, mas se respondesse eu boto a minha mão no fogo, que seria exatamente isso. Então eles voltam a ter a rotina canibal semi-incestuosa deles, enquanto o Tsutsu pensa em como a Yumi fica linda enquanto come a carne dele. Só que o anime na verdade não acaba nessa cena, ainda tem mais um episódio porque por algum motivo os caras que fizeram essa porra acharam que seria extremamente apropriado fazer do último episódio um flashback deles crianças, num dia qualquer da vida deles. Mano, vai entender, é um episódio bonitinho, eu admito, mas é completamente idiota acabar desse jeito. Enfim, o anime acaba. Ele acaba e, como vocês puderam ver, é uma verdadeira bagunça bizarra, inconsistente e apresentada de qualquer jeito. Tem alguns motivos pelos quais Pupa se destacou tanto no passado e chamou tanta atenção. Certamente a violência e a sanguinolência influenciaram nisso, o visual também chamou uma certa atenção, a arte é genuinamente bem legal e a parte técnica é até que bem consistente, ainda mais considerando que é do Estúdio Jin, mas provavelmente é porque é um anime mais curtinho, daí deu pra trabalhar melhor nesse quesito pelo menos. Mas sem sombra de dúvidas, o principal motivo de Pupa ter
ter tido tanto destaque e de ter uma avaliação tão baixa também é o quão caótico e bagunçado esse anime é. A história é esquisita, mal contada, por conta do anime ser curto, o ritmo narrativo também é péssimo, muita coisa só acontece sem explicação nenhuma, vocês viram? Os personagens são super rasos, a relação dos irmãos é muito estranha, os flashes do passado dos dois são jogados de qualquer jeito e não tem peso nenhum, e a participação da Maria é uma confusão que só. Você termina de assistir esse anime sem entender praticamente nada e cheio de perguntas. O que afinal é o vírus Pulpa? Tem mais infectados? Que proporção o vírus vai tomar para a sociedade? E os irmãos, como que eles vão ser afetados por isso daqui pra frente? Eles vão conseguir se livrar disso em algum momento? Qual que é a do pai deles? Quem que é essa tal de Maria? Por que diabos ela quis se engravidar de um bebê monstro? Qual que é a dela? O que que é essa equipe dela? Qual que é o objetivo deles? Várias e várias perguntas sem a menor intenção de resposta. E assim, tem um mangá, como eu falei, que tem uns 5 volumes e eu até imagino que ele tente trazer algumas respostas ou pelo menos uma continuidade, uma conclusão mais amarrada pra história, mas cara, eu comecei a ler ele e sinceramente é o mesmo naipe do anime. No máximo a arte é bem melhor, isso é fato. Mas a narrativa é tão ruim quanto a do anime, então não me surpreenderia se ao final dele as respostas fossem todas insatisfatórias ou talvez no lugar disso nem tivessem respostas, só mais perguntas. E eu realmente não tô afim de pagar pra ver não, mesmo que seja curto, que o anime inteiro de Pulpa seja equivalente a, sei lá, um episódio e meio de um anime normal, pra mim foi o suficiente. Mas e você, o que você achou do anime, do vídeo? Você já conhecia a Pulpa, já tinha ouvido falar? Deixa aí nos comentários pra gente seguir conversando sobre. No mais, curte e hype o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos, considere se tornar membro pra me dar uma ajudinha com o canal, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, o maior aos desbravadores do submundo, Arthur Rodrigues e Necroneco, e um especial aos senhores do submundo, que são Luzil, Matheus Nicolas, Thaís Portofraga, Arthur Rocha, Crio, Artemis Diana e Yumi Ano. Obrigado pela força. As minhas redes sociais estão na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou. Eu tô trabalhando